Gente, eu não sei quantos receberam a revista no WhatsApp. Receberam? Não sei se dá para ver aí, a luz está forte. Receberam? Pronto. Uma comunidade chamada Igreja. Ok, eu mandei hoje porque eu pedi para um amigo meu que é revisor dar uma olhadinha. Ele deu uma olhadinha no texto e achou bacana e corrigiu algumas coisinhas. E é por isso que eu não consegui mandar antes. Corri para mandar hoje porque eu queria que nesse mês nós estudássemos alguns textos daqui para a gente conversar um pouco sobre igreja. Na verdade, eu vou mandar uma mensagem aqui. Tá, vou mandar. Quem não recebeu, fala lá pelo WhatsApp que eu consigo mandar. Então, a ideia, gente, é o seguinte: quando a gente começou com esse desafio todo ter que encontrar meios para a gente continuar com as nossas reuniões e a minha preocupação da gente continuar em comunhão, da gente continuar com o mesmo propósito, toda essa situação me fez muito pensar sobre igreja. O que é igreja de fato? Na verdade, já tem um tempinho que eu venho provocando essas discussões, essas reflexões na igreja, tanto na escola bíblica dominical quanto em nossos cultos. Sempre eu estou tentando levantar a reflexão em torno desse grupo, desse ajuntamento que nós chamamos de igreja. E eu acho que essa oportunidade que nós temos aqui, ela é singular, porque ela mexe com aquilo que historicamente, principalmente aqui no nosso país, historicamente, é identificado como igreja, que são os nossos templos. Qualquer pessoa, e até no nosso linguajar mesmo, corriqueiro, quando a gente fala de igreja, automaticamente a gente pensa no prédio que nos reunimos, né? Então, mas se a gente for na Bíblia e ver o que a Bíblia fala sobre igreja, a gente vai ver que em nenhum momento do Novo Testamento, a palavra eclésia, igreja, foi traduzida como igreja, está associada a um prédio. Não há. Todos os momentos, quando a Bíblia fala sobre igreja, está falando de uma comunidade reunida aqui, ali, na casa de fulano, na cidade tal, mas igreja, no Novo Testamento, é uma comunidade de pessoas, O que eu quero provocar aqui, deixa eu logo ler a introdução aqui que eu acho que cabe. Então, o título que eu dei para essa série, que deu origem a essa revistinha, falo já. É o seguinte: uma comunidade chamada Igreja, breves reflexões sobre a comunidade do Jesus de Nazaré. Então, não sei quantos receberam, mas a capinha é essa. E aí, das coisas que esse meu amigo corrigiu foi o seguinte: quando eu mandei a capinha, tinha um monte de fotos, né? Porque minha ideia era representar essa pluralidade que é a igreja. Aí ele pegou e falou: tô sentindo falta de duas coisas aqui. Aí o quê? Crianças e idosos. Sem criança não há reino. Opa! Aí corri lá, coloquei umas crianças e coloquei uns idosos, porque o nosso desejo é que a nossa comunidade seja esse espaço onde todos se sintam bem-vindos, acolhidos e pertencentes. Então, a ideia do título é esse: uma comunidade chamada Igreja, breves reflexões sobre a comunidade do Jesus de Nazaré. E aí eu fiz uma introdução que eu acho que cabe muito, tá? Se estiver me acompanhando aí, diz assim: essa revista foi produzida a partir de pastorais publicadas semanalmente no Boletim da Igreja Batista Alvorada em Aracaju, Sergipe. Ou seja, provavelmente esses textos aqui vocês já leram, quem tem o costume de ler o boletim, já leu, e nós só vamos discutir um pouco mais, conversar um pouco mais sobre eles, tá? Não tem nenhuma novidade aqui. O seu conteúdo visa preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4, 12 e 13. Aqui não há profundos tratados de teologia, nem exaustivos textos de disciplinas espirituais e nem exegese sofisticada das Escrituras, mas desafios práticos para uma comunidade que deseja ser reconhecida como uma comunidade do Jesus de Nazaré. Essa é a proposta. Que o Senhor nos ajude nessa empreitada. Os temas que nós vamos discutir são os seguintes: o de hoje, a igreja é uma família, né? Uma família chamada igreja, a igreja é uma família.
Na sexta-feira, unidade e diversidade, e aí vai. Fraternidade solidária, uma comunidade de comunhão e amor, o dia a dia da comunidade de Jesus, sem juízes, sem acusadores, um lugar de recomeços, uma comunidade sem barreiras. Serão os temas que nós vamos discutir. E hoje, como eu falei, uma família, a igreja é uma família. Então, se vocês não tiverem contexto aí, por algum motivo, depois vocês me pedem, mas é tranquilo. A ideia é que a gente vá usando ele apenas para a nossa conversa, para a nossa discussão. Então, dando para me acompanhar direitinho? Ok? Vamos lá. O texto que eu estou utilizando aqui como base é um texto muito polêmico de Pedro, de primeira carta de Pedro, e eu não queria discuti-lo agora, porque realmente é um texto muito polêmico e no tempo que nós vivemos ia exigir da gente explicar bastante coisa, bastante coisa. Mas eu queria ler só o 17, versículo 17, do capítulo 2. Então, é 1 Pedro, que está aí na revista, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, a parte A do versículo. E fala assim, o versículo inteiro fala assim, ó, tratem a todos com o devido respeito. Ame os irmãos, temam a Deus, honrem o rei. Honrem o rei, a gente vai deixar para discutir outra hora, tá bom, gente? Mas eu queria que vocês se apegassem a essas primeiras expressões aqui, ó. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus. Como eu falei, né, algumas coisas me provocaram para essa conversa de hoje, né, para começar a pensar e refletir sobre a igreja. A situação atual, quem já vem acompanhando os nossos encontros em cultos lares, de tempo em tempo eu falo dessa caricatura que é a igreja evangélica no Brasil, né, essa Babel. A gente não sabe quem é, não sei vocês, mas eu tenho a impressão de que nessa Babel, que é a igreja evangélica no Brasil, a gente não sabe quem é o Deus dela. Porque, por diversas vezes, a sensação que eu tenho é que o Deus dessa igreja não é o Jesus de Nazaré, não é o Pai de Jesus. Muitos princípios, muitos valores, muitas agendas têm sido misturadas com a agenda do Evangelho. E uma coisa básica que define uma igreja evangélica é que ela é cristocêntrica. Ela tem o Cristo como centro, as boas novas de Jesus. Isso é inegociável. Nós, discípulos de Jesus, somos chamados à fé cristã. Nós não somos judeus, nós não temos Moisés como Senhor, nós não temos nenhum mestre, nenhum filósofo, nenhum sábio, nenhum livro de autoajuda. Texto da nossa fé, a Bíblia Sagrada, o mestre da nossa caminhada é o Jesus de Nazaré, e o Deus que nós adoramos é o Pai do Jesus de Nazaré. Essas coisas são inegociáveis. Inegociáveis. Tem um pregador, um pastor, meio polêmico, não vou citar o nome dele não, para ninguém ficar escandalizado, mas ele fala algo muito interessante, que eu gosto. Eu escuto ele sempre. Eu gosto desse povo assim. E ele diz o seguinte, ele falou que Jesus é a chave hermenêutica para a nossa compreensão da nossa fé e da leitura bíblica. Interessante isso. Por quê? Porque a gente deve mensurar a nossa caminhada, a nossa interpretação da Bíblia, a cosmovisão da fé cristã é a partir de Jesus. De Jesus. Jesus é o referencial máximo, Jesus é o referencial teórico, as boas novas de Jesus. É o que eu tenho dito em nossas leituras do Evangelho de João. Quem caminha no discipulado de Jesus deve estar atento ao que Jesus fala, mas não apenas o que ele fala, ao que Jesus faz também. É evidente que Jesus toma partido, é evidente que Jesus escolhe lados, é evidente que Jesus dá a cara a tapa. É muito claro isso no Evangelho. Quem já leu o Evangelho vê isso. Jesus não se deixa confundir com nenhuma outra coisa que esteja distante do Evangelho do Reino. E isso é importante, tá? Mas eu começo falando o seguinte aqui nesse texto, ó. Um cristão a igreja está para um cristão, presta atenção nisso, assim como o indivíduo está para a família. Assim como não há indivíduos sem família, né? Todos nós saímos de uma família, ainda que estejamos agora distantes dela, mas saímos de uma família, pertencemos a uma família, construímos uma família.
assim também são os cristãos. Não existe discipulado cristão sem a vinculação com a igreja local, né? Hoje há essa ideia, essa oferta de muitos modelos de igreja onde as pessoas vão ali consumir culto, né? Eu vi até uma provocação essa semana de um teólogo que ele falou o seguinte: ó, só queria deixar uma provocação, ninguém está assistindo culto pela internet, não, porque culto não é para ser assistido, culto é participação. É por isso a minha insistência em usar esse aplicativo onde todo mundo pode falar, onde a gente pode ver a interação dos irmãos, porque culto não é assistido. Eu não vou para uma igreja sentar, consumir o que está sendo ofertado ali e ir embora. Isso não é fé cristã, isso não tem nada a ver com a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é essa vinculação familiar, né? Como o Malu falou aí, nós sentimos o toque um do outro, sentimos o cheiro um do outro, apertamos a mão um do outro, essa aproxima, conhecemos a história de vida do outro, a família, as dificuldades, as vitórias, tudo isso a gente conhece. Por quê? Porque a igreja é isso, tá? Então, assim como você conhece muito bem o seu irmão de sangue, você conhece seu pai e a sua mãe, um cristão deve ter essa mesma relação com a sua igreja local, né? Então, a primeira coisa. E aí, como eu falei, né? Alguém pode falar assim, mas tem pessoas hoje que vivem sozinha, né? Por conta do contexto da vida, mas isso não apaga os seus laços familiares. Por mais que você se distancie da sua família, né? Você traz marcas não apenas no seu corpo físico, na sua fisionomia, mas na sua vida, na sua alma, suas bagagens emocionais apontam para uma família que você pertence ou pertenceu, ou enfim, original, né? De onde você partiu. Né? Mas o que melhor define família, que melhor define uma família, são duas coisas. Primeiro, o senso de pertencimento. Pertencimento. Não apenas uma questão biológica, mas esse senso de pertencimento. Por isso que hoje as novas discussões sobre esses novos modelos familiares estão bem na pauta. Porque antes falava o seguinte, que família é apenas o seguinte, pai, mãe, filhos, né, aquela chamada de família tradicional brasileira. Mas a gente viu que isso apenas não dá conta. Não dá conta. Porque tem muitas famílias que apenas se juntam apenas para a foto de final do ano, né? Junta ali, tirou a foto, botou na prateleira, depois vive o resto do ano em crise, em guerra, em conflito. Mas algo que define uma família é isso, esse senso de pertencimento, né? Eu me sinto parte, a minha casa é o meu lugar, né? O aconchego das pessoas que eu amo é o lugar onde eu me sinto bem. Então, a primeira coisa é pertencimento. E a segunda coisa é afinidade, né? Os corações próximos uns dos outros, visualizam a mesma coisa, defendem as mesmas coisas. Não estou falando de unanimidade, estou falando disso. Estou falando dessa unidade que consegue conviver apesar das diferenças, que consegue dialogar, né? Consegue conversar, consegue ouvir um ao outro, consegue discernir. Uma coisa importante, que eu sempre falo que deve ter em casais, preste atenção, casais. Existe muita coisa na vida do casal, né? Muito diálogo que está para além das palavras. São discernimento. Você percebe que a pessoa falou A, mas queria falar B. E só quem conhece percebe isso. Eu não sei quanto já tem essa experiência, né? Tem um amigo tão próximo que, pelo tom da voz, sabe se a pessoa está bem ou não, né? Uma ligação. Falou com a pessoa, e aí, como é que você está? Não, estou bem. E aí você percebeu que aquele estou bem não está bem mesmo. E o que é isso? Afinidade, né? Quando acontece isso muito com amigos, né? Quando um olha para o outro assim, e naquele olhar já falou muita coisa. Aí, ó, Laceni olhou para a Felipe agora aí, muita coisa falou. Então, afinidade, afinidade, né? Então, a igreja é esse lugar, gente. É esse lugar ao qual nós pertencemos e nós temos afinidade. É esse lugar. E nenhum texto no Novo Testamento, como eu falei, a igreja é reconhecida como um prédio, ou como nós chamamos hoje, um templo. No Novo Testamento, não. Isso, os historiadores aí, o pastor Renato pode atestar o que eu estou falando, ou não. A igreja só entrou nesses prédios que nós chamamos de templos no terceiro século. Quando Constantino se converteu à fé cristã, que tirou dos deuses pagãos, dos templos pagãos, Apolo, Dionísio, tantos outros, e colocou a fé cristã ali. Mas antes disso, os irmãos se reuniam de casa em casa, no pátio do templo, nas praças, nos jardins escondidos,
depois que passaram pela perseguição nas catacumbas, nos porões das casas, escondidos. Somente no terceiro século que eles começaram a chamada fé institucionalizada, certo? A igreja, ela sempre foi essa comunidade em torno de Jesus. Onde estiverem reunidos, estando em nome de Jesus, a igreja estava ali, né? E é interessante que a palavra utilizada como igreja ou para a igreja é eclésia, uma palavra grega, eclésia. E eclésia é um encontro público e aberto às pessoas. Isso é interessante, muito interessante. Só um minutinho, gente. Não tá, não. Pronto. Então, essa é a definição, a palavra grega. Eclésia. E isso nos diz muita coisa, né? Principalmente para esse tempo que nós vivemos. Porque a igreja, por causa da tentativa de moralizar a fé cristã, a tentativa fundamentalista de colocar muito claro os nossos limites, a igreja passou a ser um clubinho de iguais. Um lugar onde as pessoas que são parecidas com a gente são bem-vindas. Mas não era assim. Tem um relato logo do texto de Atos, que todo mundo conhece, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia aí. Se você puder abrir sua Bíblia, Atos. Atos capítulo 2, quando fala aquele texto que nós conhecemos bastante, né? E aí fala da pregação, de como a igreja ia se dando e tal, né? Da comunhão dos cristãos. E aí no versículo 47, lá de Atos 2, fala assim, ó, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Né? Era uma igreja, a gente pensa logo nos salvos, né? O Senhor acrescentando os salvos. Mas quem eram esses salvos? Todo o povo que estava ao redor da igreja. Todas as pessoas que viam aquela comunidade se sentiam atraídos pela comunhão deles. Né? Deixa eu fazer mexendo de outro livro agora, tá, gente? Tem um outro livro muito, muito interessante também, que ele está esgotado, você não vai achar ele, não. Quem tem é rico. E é Em 6 Passos, o que faria Jesus. Não é em seus... Tem virtualmente, se você botar no Google, você acha. Não é em seus passos o que faria Jesus. Não, esse é o conhecido, mas é em seis passos o que faria Jesus. E aí o cara é bem irreverente, assim, fala de Jesus a partir de uma ótica bem, diria alguns entre nós, profana, mas ele fala na real, né? Ele usa as palavras bem próximas da nossa realidade para falar de Jesus. E uma das coisas que ele fala de Jesus é o seguinte, que Jesus andava com os puxadores de fumo, com as prostitutas, com os homossexuais, com os marginalizados, com todas as pessoas do seu tempo que a sociedade marginalizava, Jesus andava com eles. E mesmo assim, tinha a fama de homem de Deus, de um santo homem de Deus. Exatamente isso. Se a gente for no Novo Testamento, a gente vai ver que as pessoas, e aí o Evangelho Maltrapilho, mais uma vez eu citando, é Bruna que comprou esse livro também, ela me falou, que mandou uma foto para mim dizendo que comprou. Fala disso, que Jesus veio apontar, e no capítulo 13 ele fala isso, eu acho. Veio apresentar o Evangelho para os maltrapilhos. Os pobres de espírito não são pessoas que eram economicamente desfavorável apenas, não. É que no tempo de Jesus, a sociedade era organizada em castas. Tinha os ricos, os bem posicionados socialmente, aqueles que a religião tinha atenção, aqueles que frequentavam o templo, que frequentavam a sinagoga, que frequentavam os ambientes da sociedade, e tinha os pobres. Os pobres eram os pobres mesmo, os camponeses, os criminosos, todos aqueles que não estavam dentro daquele seleto grupo de fariseus, saduceus, escribas, todos aqueles que destoavam disso eram pobres. E Jesus veio andando com esses pobres. Não que ele fechasse a porta para os outros. Não é isso. A boa nova de Jesus é boa nova porque é um lugar onde cabe todos. Os que estão bem posicionados na sociedade, mas aqueles que também não estão posicionados na sociedade. Dá para todo mundo. Né? Na comunidade de Jesus tem espaço para todas essas pessoas. E aí é importante a gente pensar nisso, que é a igreja, a eclésia, voltando ao texto, né?
Eclésia é uma comunidade aberta ao público, ou seja, porta aberta. Qualquer pessoa pode entrar. E aí vai a minha primeira provocação para vocês. Nós estamos preparados para receber qualquer pessoa que entre em nossa igreja, que deseje participar das nossas reuniões, que queira interagir com a gente, ou a gente coloca uma porteira lá com a inscrição, só entram convertidos. Lembrei de outro livro aqui agora. Deixa eu ver se eu que eu já falei outro dia também para os irmãos, que é Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Conhece esse livro? Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Tá, interessante. Vale ler. Deixa eu ver ele aqui, gente. Um minuto. Aqui. Se não leram ainda, recomendo, tá? É um livro grossinho, mas vale a pena ler. Que me recomendou foi um pastor amigo meu lá de Salvador. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Será que a nossa igreja está preparada para isso? Ou a gente só está preparada para receber as pessoas que se parecem com a gente? Que não dão muito trabalho, problemático, não, vá para outra igreja, vem com seus problemas. Ou a gente está preparada para receber pessoas que têm dificuldades com seus vícios? Pessoas que estão em crise com a sua sexualidade? Pessoas que estão com problema nas suas relações, endividadas? A gente está preparado para esse pessoal? Porque a igreja de Jesus está aberta para esse tipo de gente. Porque são gente como a gente. Pessoas com as mesmas dificuldades que nós temos. O problema é que talvez seja diferente dos nossos. Ou diferente porque os nossos não estão evidenciados ainda. Mas a eclésia é essa comunidade disposta a receber todas as pessoas. Todas as pessoas. Vamos avançar. No final, estou provocando para no final vocês falarem, tá? Então, a igreja é isso. É um encontro público e aberto às pessoas. Que define uma das possíveis definições de igreja, e aí eu estou fugindo da teologia tradicional, sistemática, é o seguinte. A igreja não é, nem de longe, um prédio, uma denominação, uma estrutura hierárquica de governo, mas sim um encontro de pessoas com a sua missão em Cristo. A igreja é um encontro de pessoas em Jesus e que abraça a missão de Jesus. Isso é igreja. Encontro de pessoas que desejam estar próximas de Jesus. Encontro de pessoas que confessam a Jesus como Senhor. Encontro de pessoas que estão no processo. Eu acho que é isso mesmo. Encontro de pessoas que estão no processo. Uns mais avançados, outros ainda no início, mas todos estão no processo. Que isso fique claro. Não existe hierarquia de santidade, de moralidade na igreja. Todos nós somos pecadores, carentes da graça de Deus. Igreja. E no Novo Testamento, algumas analogias aparecem para a gente. Primeiro, a igreja como corpo, 1 Coríntios 12. Paulo coloca essa analogia do corpo. A igreja é uma família, né? Deus é o nosso Pai, Mateus capítulo 5, versículo 48, Mateus 23, 8 e 9, 1 João 3, 1. Né? Jesus é o nosso irmão, Hebreus 2, 17 a 18, Romanos 8, 29, e muitos outros versículos que nos colocam na condição de irmãos. E eu sempre brinco, mas falando a verdade, digo que o maior título que uma pessoa pode ter na comunidade de Jesus é irmão. É por isso que nós chamamos uns aos outros de irmãos. Doutor, fulano de tal, fica lá fora. Ok? Aqui todos nós somos irmãos. E isso é importante se ressaltar. Mas é o óbvio, pastor? É o óbvio, mas nós insistimos em adjetivar pessoas, rotular pessoas, classificar. Nós insistimos em fazer isso. E a gente precisa parar com isso urgente. Urgente, irmãos. Urgente. Das coisas que mais me mexem comigo quando eu ouço falar da igreja, e isso eu estou falando de um modo geral, é que os cristãos são hipócritas. Não sei vocês, mas isso me incomoda muito. Muito. Me incomoda por 2 motivos. Porque eu sei que tem um quê de verdade. Às vezes a gente fala coisa que a gente não está nem a fim de viver. Mas me incomoda porque Jesus não nos chamou para isso. Quando eu chamo os irmãos de irmãos, ou eu estou vivendo essa experiência de fraternidade, ou deve haver no meu coração um profundo desejo de experimentar essa fraternidade. Porque às vezes a gente não chegou lá ainda, né? Não cheguei não, mas eu quero. Vou dar um exemplo aqui, Dani. Talvez eu não sinta Dani, mas eu quero ter essa fraternidade com Dani. Né? Pastor Renato, já tenho uma afinidade maior com o pastor Renato, então é fácil chamar ele de irmão. Mas aqueles que eu não tenho afinidade, é importante que eu chame também. Porque nós tendemos a colocar as coisas tudo de acordo com as nossas vontades. Né? A gente vai falar sobre isso em
em outro texto, da nossa autorreferência. A gente tira o Cristo da referência e colocamos a nós mesmos. Então, é importante falar isso. E aí, desculpe-me, caminhando para o final, eu queria apontar para duas características que definem a igreja, né? Das muitas que tem, eu queria apontar duas aqui, e aí eu vou correr para o final para abrir para a gente conversar um pouco, tá bom? Primeira característica que define a igreja Mônica, eu tenho que te chamar de irmã mesmo, né? Fazer o quê? Primeira coisa que define a Igreja de Jesus é que ela é uma comunidade em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 4. Abram aí suas Bíblias, por favor. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 4, diz assim: quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, que a igreja é uma comunidade em nome de Jesus. E o que isso significa? Primeiro, Jesus nos faz irmãos. O poder do Cristo é que catalisa as nossas vidas. É o Cristo que nos une. É o Cristo que nos aproxima. É o Cristo que converte os nossos corações. É interessante que na profecia de João Batista, ele fala que o Messias, né, ele era o precursor daquele que converteria, aliás, não, o próprio João Batista, converteria o coração dos pais aos filhos. É uma profecia lá do Antigo Testamento. O Messias teria uma mensagem tão poderosa que converteria os nossos corações. O que isso quer dizer? Que nós conseguiríamos o feito extraordinário de viver em comunhão. Isso é extraordinário. Eu acredito que só há possibilidade de experimentarmos uma comunhão se for em nome de Jesus, né? Então, Jesus nos faz irmãos, tá? Somente em Jesus passamos a fazer parte da família de Deus. Jesus, né, aquela palavra lá de João no capítulo 1, veio para os seus não os receberam, mas todos os que o receberam, os que creram em seu nome, deram-lhes o direito de ser chamado filhos de Deus, filha de Deus. Quem nos deu essa autoridade? Jesus Cristo. É por isso que ele é o centro da nossa fé. Se Cristo não for o centro das nossas reuniões, ele também, se ele for, ele também é a fonte de autoridade e a referência de comportamento. Isso é importante a gente falar sobre duas coisas, né? Primeiro, ele é autoridade. A autoridade de uma igreja, e aí, gente, eu vou compartilhar com vocês isso. Volta e meia, algumas pessoas falam o seguinte para mim, ó: pastor, mas você é o pastor, você tem que mandar mesmo. Tem que ser como você quer mesmo. Isso mexe com o ego de qualquer pessoa. É a tentação que nós temos de eu mando, né? E óbvio, né, como o pastor Renato falou, é verdade que a gente precisa de uma liderança, e eu não estou me furtando aqui desse lugar, tô querendo me esquivar, não. Eu sei que como pastor da igreja, eu sou a liderança, tem coisas que eu vou ter que direcionar mesmo. Mas a linha é muito tênue entre aquele que conduz e aquele que oprime. Aquele que conduz as ovelhas e aquele que oprime as ovelhas. A linha é muito tênue. Porque todo pastor, e aí é algo que eu tento manter aceso no meu coração constantemente, todo pastor ele não pode perder de vista que a autoridade sobre o rebanho é de Jesus. Ele é o pastor. Eu sou um co-pastor no mínimo. Aliás, no máximo. Pastoreio as ovelhas que não pertencem a mim, pertencem a Jesus. Então, a autoridade da igreja é o Jesus Cristo de Nazaré. Primeira coisa. Segunda coisa, que também é extremamente importante, é que Jesus é a referência. Jesus é a referência. Vou indicar o outro livro, tá, gente? Me perdoem, mas são livros que eu acho que vale a pena a leitura. Já falei dele 1000 vezes. Que é O Discípulo Radical de John Stott. Leiam. Muito bom. Em determinado momento ele fala sobre o Cristo como uma referência. Não lembro exatamente o capítulo. Não lembro. Mas ele fala de uma coisa interessante. Ele fala o seguinte, ó: como é que a gente supera... Capítulo 2. Capítulo 1. Como é que a gente supera os ismos do tempo que a gente vive? Né? Onde cada um tem as suas características e luta, é ideológico, é comportamental. Como é que a gente une isso? Como é que a gente rompe essa barreira? Que hoje é um desafio. Hoje, se você falar com alguma pessoa, né, sobre a verdade, a pessoa vai olhar para você e falar: não, essa é a sua verdade.
Mas na igreja, a verdade absoluta é Jesus. E ele ensina a verdade absoluta, ele é o referencial de comportamento. Quando Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, a gente pode interpretar isso de duas formas. Ou ele está convidando todo mundo a olhar para Jesus, ou ele está convidando todo mundo a olhar para ele porque Cristo está nele. E eu leio das duas formas. Primeiro, ele coloca Jesus como uma referência. Olha, sejam meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Então, imitem a Cristo também. Ele é o referencial. Sim. Mas também pode ser da seguinte forma. Olha, sejam meus imitadores, porque eu sou um imitador de Cristo. Então, vocês querem aprender sobre Jesus, olhem para mim. Então, acho que as duas formas cabem. Né? Mas nesse espaço, nesse momento aqui, o que eu estou chamando a atenção é nessa perspectiva de que todos devem olhar para Jesus. Quem é que determina o que é que eu preciso mudar na minha vida é o Jesus. Isso não quer dizer que eu não posso ser exortado pelos irmãos. Isso não quer dizer que eu não posso ser chamado por uma conversa e alguém falar, olha, isso aqui você precisa medir, você precisa mudar. Isso pode acontecer e deve. A gente vai ver logo aqui dos mandamentos mútuos, que um dos mandamentos mútuos é exortem uns aos outros. Então, a gente precisa baixar a bola mesmo e ouvir o nosso irmão e falar, olha, você está errado e você precisa consertar. Isso acontece, deve acontecer na igreja de Jesus. Mas quando os irmãos falam isso, ele não deve falar o seguinte, ó, você precisa mudar isso aí porque eu não gosto, eu acho errado. Então, não, não é isso. Você precisa mudar isso porque o Cristo nos ensina que isso é errado. Não sei se ficou claro, gente. Me dê um feedback aí. Entenderam? Porque às vezes a gente tende a colocar nós mesmos como referência. Então, acontece muito em música na igreja. Ah, pastor, essa música aí não é de Deus, não. Eu já pedi alguém para mandar a playlist do céu, para o que Deus gosta, para a gente colocar. Não tem. Tem música que a gente gosta. Tem ritmos que a gente gosta. Uma vez mesmo eu ouvi de um diácono dizendo o seguinte, que rock é coisa do diabo. Tem alguma base bíblica para isso? Que a gente não deve cantar na igreja. Certo, a gente entende que a igreja tem um formato de culto, que deve corresponder à expectativa da maioria. Mas a verdade é que nós cantamos na igreja os ritmos de música, até a própria forma que agrada a gente. Agrada a gente. O máximo que a gente deve cuidar ali é com a letra. A letra não pode ter nenhuma heresia, a letra não pode ter nenhum absurdo, nenhuma bobagem. Ok. Mas o ritmo, os instrumentos, a forma, são coisas que agradam a gente. Não tem na Bíblia falando, no culto você pode tocar tais e tais instrumentos, não no culto cristão, tá? Não estou falando do Antigo Testamento. Não, gente, são coisas que agradam a gente. Mas se a gente não cuidar, o que eu estou chamando a atenção é o seguinte, se a gente não cuidar, a gente vai começar a colocar sobre o outro um jugo, um peso que correspondem às minhas expectativas. E aí, por isso que eu leio Paulo dizendo, ó, sejam meus imitadores, porque eu imito a Cristo, o referencial é Cristo. O Tito chegou aqui, a gente, dá um tchau ali. Sem roupa e descabelada. Então, isso é importante, porque olha o que eu estou falando, gente. Quando nós estamos convidando ou nos propondo ser uma igreja aberta para a comunidade, a gente vai ter que receber muita gente que é diferente da gente. E essas pessoas precisam sentir na igreja esse senso de pertencimento e de afinidade. E eu não posso ser empecilho para isso. Eu não posso ser uma pedra que impeçam as pessoas se achegarem à graça de Deus. Se as pessoas vão ser mudadas, se elas vão ser transformadas, é um trabalho do Espírito Santo, não nosso. Nós vamos apenas orientar, vamos apenas conduzir, vamos apenas esclarecer, conduzir e, sobretudo, amar e acolher, como minha esposa me lembrou aqui agora. Porque senão a gente vai ser pedra de tropeço. E Jesus falou que ai daqueles que fizerem tropeçar um dos meus pequeninos. Segunda característica que eu destaco aqui é o seguinte. Eu estou pegando só a ideia do texto, tá? Mas quem quiser ler o texto depois, tem mais coisas no texto, tá? Além de ser uma igreja, uma comunidade em nome de Jesus, a segunda é a seguinte. A igreja é uma comunidade onde todos têm interesse em cooperar uns com os outros. Na igreja de Jesus, ninguém fica na janela vendo a banda passar tocando coisas de amor. Não tem isso. Ninguém fica sentado na arquibancada, ninguém fica observando. Todas estão cooperando. Precisam estar. Se você identifica alguém criando problema na igreja, provavelmente aquela pessoa não está fazendo nada. E aí tem um ditado que todos nós...
cara que bota defeito demais, vou tocar real logo. Tô tocando real, vou falar mesmo. Estou à distância, não podem me bater. É o seguinte, uma pessoa que reclama demais é uma pessoa que não está fazendo nada, que acha que tudo é fácil. Aí fica assim, ó, o pastor Renato foi fazer isso também, porque ele foi fazer assim. Vai lá, sentar lá na cadeira dele e vai fazer o que ele está fazendo para você ver se é fácil ou não. O pastor vai inventar e usar esses aplicativos, por que não usou outro? Faça, meu irmão. Acha melhor, um caminho melhor para fazer? Faça. Mas quem está sentado e só observando é fácil, critica tudo, acho que deveria ser assim, acho que deveria ser daquele jeito. Senta, meu irmão, para fazer. É por isso que a convocação é para todo mundo fazer. Aí eu vou para Gálatas 6:2. Abra a sua Bíblia aí, me acompanhe. Eu estou vendo que vocês não estão abrindo a Bíblia. Quero ver você, Isabel, pegando o celular. Isso, a Raíssa já mostrou lá o celular dela. Pronto. Opa! A Camila mostrou logo uma enciclopédia, uma Bíblia. Gente que lê Bíblia, aquela Bíblia grande, letras grandes. Olha lá, a irmã Lourdes também. Pronto. Aquela música que o pessoal canta, né? Como é? A obra é santa. Como é o nome da música, gente? É obra santa, né? Levanta a Bíblia assim. Já cantei. Mas assim, Gálatas, ó. Gálatas 6:2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Levar os fardos pesados uns dos outros. Há uma coisa muito equivocada na igreja, e até digo demoníaca se a gente não cuidar, é que a gente só consegue valorizar os dons que estão em evidência. Então, quem trabalha, pastor, que está ali na frente, prega sempre, pessoal do louvor, que está ali cantando sempre, mas eu queria que vocês me acompanhassem. Deixe sua Bíblia aberta aí. Eu vou citar aqui, eu coloquei as referências, mas depois vocês leem na sua Bíblia, tá bom? Alguns mandamentos que são fundamentais na igreja. Fundamentais. E a gente precisa estar atento a isso. Tá? Primeiro, João 13:34. Amem-se os chamados mandamentos mútuos. Depois você lê na sua Bíblia. Na revista tem todas as referências. Assim, ó. Amem-se uns aos outros, João 13:34. Aceitem uns aos outros, Romanos 15:70. Acho que essa referência está errada. Romanos 15. Saúdem uns aos outros, 1 Coríntios 16:20. Tem igual cuidado uns pelos outros, 1 Coríntios 12:24-25. Sujeitem-se uns aos outros, Efésios 5:18-21. Suportem-se uns aos outros, Efésios 4:1. Edifiquem-se uns aos outros, 1 Tessalonicenses 5:11. Ensinem uns aos outros, Colossenses 3:16. Encorajem uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais uns aos outros, sirvam uns aos outros, sejam hospitaleiros uns com os outros, sejam bondosos uns para com os outros, orem uns para com os outros. Eu queria que alguém levantasse a mão e falasse, pastor, disso aí que você falou, eu não me adequo em nada, eu não consigo fazer nada disso aí. Tem alguém? Fala, não, o senhor leu um monte de coisa aí, você leu um monte de coisa aí, eu não tenho capacidade de fazer nada disso. Tem alguém? Se não tem, meu irmão, tem espaço na igreja para todo mundo trabalhar. Todo mundo trabalhar. Mas eu não sei pregar. Você não sabe pregar, como eu falei, eu não sei pregar. O que eu posso fazer, pastor? A gente precisa de uma pessoa que separe o lanche das crianças no reforço. Consegue fazer isso? Colocar suco no copo e partir o bolo? Sabe fazer? Pronto, você vai ser bem-vindo. Sabe ficar na porta e dizer assim, ó, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem... Sabe fazer isso? Pronto, a gente precisa de pessoas como você. Sabe ficar na portaria? Fala, eu quero ficar aqui cuidando, né, para não ter nenhum... Pronto, isso. Sabe mexer com finanças? Sei, pronto. Falar com o irmão Ronaldo, a tesouraria sempre precisa de ajuda. Sabe ensinar? O que você sabe fazer? Bom, só colocar no serviço e aí nós vamos abençoar. A comunidade é essa, onde todos têm condições de cooperar uns com os outros. E para terminar, a igreja local do amor de Deus e ao próximo. E devemos fazer isso cuidando, exortando, ensinando, auxiliando, corrigindo e acolhendo e servindo uns aos outros. Na comunidade do Cristo, ninguém está sozinho, todos somos irmãos, todos somos filhos e filhas de Deus. Amém por isso, gente? Deixa eu ligar o microfone de vocês aí, porque eu quero ouvir vocês agora. Calma.
Amém, gente? Amém. Amém. Glória a Deus. Pronto, agora eu quero ouvir vocês. Eu queria falar, pastor. Vamos lá, eu vou bloquear de novo e vocês têm que fazer um sinal aí em Libras para eu saber, né? John é o primeiro, mas o restante fica aí, senão o microfone começa a dar problema. Espera aí. Mudei todos. John, Pronto. vai, John. Boa noite a todo mundo. Queria só, na verdade, compartilhar um pouco da minha experiência, né? Toda vez que eu ia falar sobre o conceito de igreja, o conceito bíblico e como a gente compreende, vive, experiencia esse rolê que é a igreja, que é corpo, enfim, eu sempre fico muito atento, sabe? Vai ser falado. E antes de eu ir para Alvorada, eu passei 3 anos e meio em uma igreja que era uma igreja extremamente tradicional. Depois conversar comigo sobre isso, a gente pode trocar ideia, mas enfim, não convém agora falar sobre essas coisas, mas é que é muito engraçado isso, porque eu claramente, nitidamente, não era bem-vindo naquela igreja, sabe? Pela forma que eu me vestia, pela forma que eu pensava, pela forma que eu falava, de onde eu vinha, né? Eu sou um cara de periferia, enfim. Isso era muito nítido como as famílias na igreja elas me tratavam, sabe? E isso me deixava muito desgostoso. E teve um período que eu parei de ir para a igreja, porque quando eu pensava em ir para a igreja, eu pensava, sabe? Eu parava e refletia. Pô, eu vou para um lugar que ninguém me quer, que ninguém me vê como irmão, que ninguém me vê como uma possibilidade de parte do corpo de Cristo, sabe? E isso foi minando minha fé, e, enfim, não só isso, mas também outras coisas, mas é muito interessante como isso influencia diretamente a nossa vivência de corpo e como isso também influencia diretamente como a gente se coloca dentro da igreja, né? E isso vai minando a nossa fé. Claro que existem outros fatores externos e internos, mas isso também vai ajudando a minar a nossa fé e minar os nossos relacionamentos com os outros, né? E é aquilo, né? A fé ela opera pelo amor. Se você não está em comunhão, como é que a sua fé ela vai operar, né? Como é que ela vai crescer? Então, eu acho que é muito interessante, é muito importante a gente sempre voltar e refletir sobre esses temas, e refletir sobre o que de fato é a igreja e como a gente deve se comportar, né, de acordo com os princípios bíblicos. Mas não só isso, também olhando para os contextos de cada irmão e entendendo, né, o que cada um tá precisando, tá necessitando, tá passando, o que cada um pode fazer e pode exercer esse papel de serviço dentro da igreja. Eu acho é sempre bom a gente revisitar isso. E eu fico muito feliz de estar agora na Alvorada, que é uma igreja que me abraçou. Lá em agosto de 2018 me abraçou, e enfim. E mesmo eu estando longe em 2019, continuou me abraçando, continuou preocupado comigo, a galera mandando mensagem toda vez que eu voltava para cá e eu conseguia ir na igreja. Era muito querido, era muito abraçado, enfim. E para mim é muito satisfatório saber que Deus me levou até a Alvorada, enfim, e que eu fui aceito e que a gente está tendo essa conversa aqui hoje. Isso é muito massa. Glória a Deus por isso. Aleluia. É isso. Amém, John? Amém. Obrigado, irmão, por compartilhar isso com a gente. Quem mais fala? Levanta a mão aí para ouvir. Malu pediu a fala, foi Malu? Oi, Malu, você queria falar? Não, essa mãozinha está levantada desde o início. Ah, tá. Mais alguém, gente? Tem que fazer um sinal com a mão. Rocha. Peraí, Rocha. Calma aí, irmão. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá me ouvindo bem? Então, sim. Estava acompanhando aí toda a sua leitura, desde já, com saudade dos irmãos. Vou pegar só um ganchozinho para deixar também para os outros. Quando o senhor estava lendo a revistinha e falou acerca de será que nós estamos preparados para receber qualquer tipo de pessoas que adentrarem na igreja? Isso é muito interessante, porque eu tenho assim uma visão de trabalho de rua e nós nos debatemos com muitas pessoas. E nós sabemos que todas as pessoas, quando saem da rua e vêm para a casa do Senhor, ele vem procurar algo diferente daquilo que está acostumado a fazer, que uma certa vez se tornou decepção para a sua vida, transtorno, e ele está querendo um refrigério, algo diferente. Ele não quer ser só abraçado ou só aceitado da forma que ele é, que ele está. Nós temos que abraçar a pessoa como está, mas nós temos que entender
que a Bíblia diz também que venha como está, mas não permaneceis como estáis. Tem que haver uma força de vontade para que haja uma mudança em várias áreas, porque nós não podemos esquecer que quando nós vamos buscar algo ali de Deus, nós vamos ser referencial também dele, porque vamos atrair a atenção de outras pessoas por causa do nosso comportamento, nossa postura, tudo em si. Entendeu? Então, isso é muito interessante. Então, a gente tem que estar preparado psicologicamente, não para discriminar ninguém, mas também não poder também cair nessa de aceitar tudo normal, sem mostrar que a igreja pode, sim, oferecer algo diferenciado para que ele se esforce com o tempo e veja que ali é lugar de restauração. Amém? Mais ou menos, amém. Deixa eu falar uma coisinha, Rocha. Me permite, irmão. A gente tem que tomar cuidado, porque quem transforma, quem realiza a obra é o Espírito Santo. Estou dizendo que nós vamos baixar o nível, até porque quem baixou o nível foi Jesus acolhendo a mim, a você e a tantos outros. Se a gente não tomar cuidado, a gente cai no mesmo erro que os fariseus caíram. Olha como a linha é tênue. O zelo pela fé, pode se tornar em moralismo e legalismo. Ao invés de... Porque a missão é clara. Jesus deixou a gente a tarefa de acolher as pessoas e de auxiliá-la. Toda a transformação, tudo a experiência que as pessoas passam é fruto do Espírito Santo que atua nas pessoas e do Cristo que está ali trabalhando. Porque senão, Rocha, eu entendi a sua preocupação de que, então, a gente abre a cancela e... Não. Eu acho que a igreja, a nossa tarefa é continuar pregando o evangelho correto. Quando eu prego o evangelho correto e a gente se mantém estudando a Bíblia, a gente continua colocando Cristo como centro, é ele que vai realizando as tarefas, as mudanças, não a gente. Não somos nós que falamos, você não pode por isso, você não pode por aquilo, você deve mudar isso, você não deve mudar aquilo. O máximo que a gente faz é, como a Bíblia fala, exortar. E o que é exortar? Tendo o uso de droga, por exemplo. E aí, a partir do momento em que ela compreende que aquilo não é legal, que faz mal para ela, que magoa o coração de Cristo, ela começa a descobrir outras maneiras de ser feliz e de suprir aquele vazio, não usando mais droga, mas encontrando em Cristo essa transformação, essa libertação. Então, assim, está parecendo que vocês estão falando da mesma coisa, mas eu, pelo menos, estou entendendo assim. Você está falando, pastor Lázaro, da visão da igreja, que a gente precisa amar a todos e aceitar a todos e receber a todos, e nos prepararmos, inclusive, para receber qualquer tipo de pessoa. E o irmão Rocha está falando de outra coisa, que é a pessoa que entra na igreja e deseja consertar alguma coisa que precisa ser consertado, quando ela é confrontada com a palavra ensinada, orientada, mais ou menos por aí. Assim, novamente, meio amém. É o seguinte, não é que eu discordo de você, mas assim, qual é a linha que separa essas coisas? Seria a primeira pergunta. A segunda é o seguinte, qual é o tempo que as pessoas precisam para passar por essa transformação? Porque, como eu falei, o senso comum diz o seguinte, o cara levantou a mão, foi na frente, mudou. Mas a real não é assim, gente. Não é assim. Tem muitas pessoas que falam assim, aceito, tal, e aí parte para uma luta, terrível luta, que tem a ver com a sua experiência, com a sua formação familiar, com os seus vícios, com os seus problemas, com os seus traumas, tem a ver com um montão de coisa. E é isso que eu estou falando. Não estou dizendo que a gente vai permitir, não estou dizendo de permissão, de ser uma igreja permissiva. Não estou dizendo isso. Não é bom nem para a igreja, nem para as famílias, nem para os pais. Não é bom essa permissividade. O que eu estou falando é o seguinte, qual é o tempo que as pessoas precisam para se libertar dos vícios? Qual é o tempo que as pessoas precisam para superar os desafios? Entendeu? É isso que eu estou falando. A gente precisa ter paciência e entender que cada um tem o seu tempo. Oi? Pronto, tá aqui me lembrou da experiência de Pedro. Caminhou com Jesus, enfático,
foi lá e na hora negou a Jesus, né? Pô, Pedro, e a gente vai para o Antigo Testamento, várias experiências, o próprio Davi, o próprio Abraão. Então, assim, as pessoas não são máquinas, né? Instalou um aplicativo lá, a pessoa já começa a rodar. Não é assim, gente. E a gente precisa entender que as pessoas passam por suas dificuldades e às vezes vai caminhar durante muito tempo, né? Tem muitos... E também não cabe a gente fazer essa pressão, né? Não cabe aos membros da igreja, a gente que já tem uma certa caminhada, pressionar a pessoa, ou mesmo ficar agoniada para ver uma mudança, até porque a gente precisa mudar muita coisa na gente primeiro. Eu costumo dizer que aquele versículo de você tirar primeiro a sua trave para depois prestar atenção no físico do outro, ele é fundamental para a gente aplicar no nosso dia a dia, porque a gente precisa consertar primeiro o que está na gente de errado e não se sentir pressionados nem obrigados a estar fazendo com que as pessoas mudem de uma hora para outra. Isso, é isso que eu tô falando. Então, assim, essas pessoas que entram na igreja e que é uma coisa interessante, gente, que a gente não percebe. Um cara que a gente fala assim que é todo errado, que está na igreja, que não sei o quê. Cara, se o cara não quisesse compromisso com Cristo, ele estaria em outro lugar. Por que ele está na igreja? Pense nisso. Porque está na igreja, onde as pessoas julgam ele mal, onde as pessoas apontam para ele. O cara pode ter tantas comunidades aí que receberia ele tranquilamente, porque o cara insiste na igreja. Se insiste ali é porque quer alguma coisa, e nós não podemos ser uma barreira que impede as pessoas chegarem à graça de Deus. Não podemos ser. Porque a gente precisa parar de pensar nessas categorias da padronização, a larga escala. Então, todo mundo tem que ser assim. Todo mundo não é assim, gente. Nós não somos... Quem é aqui com a família que tem mais de duas pessoas sabe que cada um, né? Falo direto com o pai aqui, 3 filhos. Mesmo pai, mesma mãe, mesma formação, mesmo monte de coisa, mas cada um é diferente. Né? E por que na nossa experiência com Deus vai ser assim? Cada um passa pela experiência com Deus de uma forma bem particular. Aí tem uma observação. Tem o pessoal aqui que acha que eu sou mágico. Tá mandando um bocado de mensagem aqui no chat do Zoom. Deixa eu ler aqui para vocês acompanharem. Não sei se eu posso falar o nome, mas enfim. Tem uma pessoa que falou o seguinte, ó. Eu mesmo entrei em crise por achar que era assim. E que as pessoas assim não sei, né? Que diziam que era assim e acabei me frustrando por não conseguir chegar a essa mudança repentina. Então, às vezes as pessoas estão lá se convertendo de coração, mas não conseguiram chegar a esse padrão que é posto como referencial. Tem que orar como eu oro, tem que ler a Bíblia como eu leio, não tem que, gente, não tem que não. Tá? Aí outra pessoa falou, acredito que Deus é muito individualista. Eu acho que essa palavra aqui, vamos lá. Talvez o que seja pecado para mim não seja para o irmão. Por isso não pode existir uma forma. Cada um tem uma experiência diferente e devemos respeitar isso, orando e dando ombro sem julgar. Aí outra vez meio amém. Por que meio amém? Porque o referencial é Cristo, não sou eu. Entendeu? Porque tem um monte de coisa que eu não acho que é pecado e a Bíblia fala que é. Entendeu? Tem muita coisa que eu não queria fazer, mas a Bíblia fala que eu tenho que fazer. Tem muita gente que eu não quero perdoar mesmo, que eu queria sentir raiva mesmo, mas a Bíblia fala que eu tenho que perdoar e não posso odiar as pessoas. Então, se fosse pela minha vontade, tem um monte de gente mesmo que eu estaria pedindo para pegar coronavírus e não ter respirador. Porque sou eu. Mas a Bíblia fala que eu não posso sentir isso. Então, eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu acho. Como eu falei, a referência central da igreja é o Cristo. Não o que eu acho. Não o que eu acho. Então, quem é que estabelece o parâmetro da igreja? Cristo. Se é errado para mim, não é errado para o irmão, pouco importa. O que Cristo fala sobre isso? O que a Bíblia nos ensina, nos orienta sobre isso? Deixa eu ver se tem... O chat está aqui. Gente, não tem condições. Eu gostaria de falar. Vamos lá, Felipe. Vou liberar. Calma. Deixa eu ver. Outro. Tá. Peraí. Então, Marília. Felipe pediu primeiro. Vou liberar Felipe, depois Marília. Vamos lá, Felipe. Então, boa noite a todos. Me chamo Felipe, né? Agradecer ao pastor pela mensagem, ao irmão que compartilhou também, e a outra irmã também, agradecer também pela comunhão, né? Então, eu vou falar um pouco da minha vivência própria, né? Eu nasci num lar cristão, frequentei a igreja a minha vida, digamos, a minha
infância e minha adolescência toda. A partir do momento que entrou na minha adolescência, ficou uma coisa meio que obrigatória, né? Meu pai era pastor, minha mãe continua sendo cristã. E eu vou falar bem sinceramente assim, não é puxando o saco nem nada. Eu nunca vi assim uma pregação que vou ficar um pouco nervoso agora para falar, mas eu vou continuar falando. Eu também não também tô vejo nervoso, então a gente tá junto. Fique tranquilo que eu também tô. eu não vejo uma pregação assim, dessa forma, acolhedora, né? Eu me senti acolhido com essa pregação, tá entendendo? Entendi também o que o irmão falou, que a partir do momento que a pessoa ingressa na igreja, tem que haver mudanças na vida dela, sim, concordo. Mas achei bem interessante também da forma que você falou, que é o Espírito Santo de Deus. Eu acho que esse tratamento, por exemplo, que eu enfrentei agora, que eu tive que passar por isso, foi obra de Deus. Eu acredito nisso hoje, né? Foi assim, por exemplo, tem uma parte da literatura que fala lá: decidimos entregar nossos desejos, nossas vontades a um poder maior do que nós. No meu caso, é Deus, né? O meu desejo hoje era que meu pai estivesse vivo. O meu desejo hoje era talvez outras coisas, né? Mas o que prevalece hoje na minha vida é os desejos de Deus, com minha ação, com minha responsabilidade, né? Mas eu acho que essa questão da comunhão, essa questão da acolhimento, eu acho que se tivesse isso em outras igrejas, talvez não afastariam os jovens, como eu me afastei da igreja, porque eu não via na igreja que eu frequentava, eu via aquela coisa, um julgamento. Eu comecei a usar boné, eu continuei frequentando a igreja, mas eu usava boné, né? Porque eu passei por um período de adolescência, né? Estava naquela transição toda, até que eu me afastei da igreja. Assim, eu digo que eu não me afastei totalmente de Deus, porque eu sempre tive um contato com meus pais, né? Mas me afastei da igreja. E hoje, vendo dessa forma, esse acolhimento, né? Eu fico até com vontade de ver, eu vendo a pregação, eu fico imaginando pessoas que eu posso trazer para dentro da igreja também, que estão afastadas, que, que, que passaram por esse mesmo processo que eu passei, de, da, do julgamento das pessoas, da igreja ser um grupo de pessoas que não existem, são pessoas que pensem assim, talvez diferente. Eu tenho o real desejo de Cristo ser o Senhor e Salvador da minha vida, tenho esse desejo. Mas eu ainda tenho meus defeitos, tenho os meus pecados também. Mas eu estou trabalhando isso, né? Eu estou trabalhando isso. Gostei bastante da mensagem, né? Dizem que eu tenho TDAH, né? Mas eu tentei prestar atenção ao máximo à mensagem, né? Filtrar o máximo de coisas também, né? E eu acho que esse despertar vem mesmo do Espírito Santo de Deus, vem de Cristo, né? Eu não tinha essa logística de Cristo. Na minha cabeça é Espírito Santo, mas bem interessante e pude, como é que eu posso dizer? Pude pegar isso para mim e ter Cristo como espelho, né? Cristo, né? Eu tenho lido a Bíblia desde que eu cheguei em casa, tenho tentado fazer uma espiritualidade com minha mãe, tudo, né? Mas hoje ela me chamou para fazer parte aqui e eu acredito que foi o Espírito Santo que me fez, porque na minha cabeça veio, posso fazer outra coisa, né? Posso estar fazendo outra coisa, mas a mensagem para mim foi tão proveitosa, foi tão que bateu assim de confronto não, de prazer de ouvir, entendeu? Que eu acho que foi até o próprio Deus que me fez, né, estar aqui ouvindo essa mensagem, né? Então, eu acredito também
para resumir, né? Eu falei para caramba já. Acredito também que Cristo veio para todos, né? Eu cresci num lar cristão, tive o meu desvio, estou tentando retomar essa caminhada. E eu acredito que, como meu pai dizia, não colocar os carros nas frente dos bois, né? Esse desejo tem que vir do meu coração, não de uma coisa que minha mãe ordene, você vai participar. Ela me convidou para participar e eu pensei que eu podia estar fazendo outras coisas. Se eu dissesse que eu não pensei, pensei. Mas eu acredito que, como você falou, o Espírito Santo me trouxe para cá pelo convite da minha mãe e foi muito proveitoso para mim, tanto a mensagem quanto a opinião do irmão também que falou, né? Do irmão que falou, da irmã que falou também, a Ariadne, para mim foi proveitoso, foi prazeroso, entendeu? Não foi aquela coisa de estou no culto e estou contando o tempo para acabar. Até mesmo essa oportunidade de falar, né? Sei que eu estou chegando agora na igreja, né? Mas assim, eu gosto de expressar o que eu estou sentindo, o que eu estou falando. Então, para mim foi muito prazeroso, muito significante, né? Então, para encerrar aí, obrigado por vocês terem me ouvido, a minha opinião, né? Valeu. Fique à vontade, Felipe. É uma alegria. Tenha certeza que a alegria agora, mais uma vez, encheu o coração de todos nós que estamos ouvindo esse testemunho. Mas aí da fala de Felipe, todas as coisas importantes que ele falou, fiquei pensando aqui, meu Deus do céu, imagine chegar naquele grande dia e Deus falar, rapaz, o jovem deixou de ir para a sua igreja por conta de um boné. Já pensou, gente? Tendo que explicar a Deus porque o jovem deixou de frequentar nossa igreja por causa de um boné. Deus me livre disso. Acho que foi Marília agora, né? Olá, Marília. Depois Raíssa. Pode falar, Marília. Felipe falou uma parte do que eu ia falar, mas... Fale mais alto. Dá para ouvir? Dá. Felipe falou uma parte do que eu ia falar, mas acho que, juntando um pouquinho, a caminhada começa na conversão, né? A gente foi chamado, começa ali. A partir de então, é todo um caminho até atingir o alvo, que é Cristo. E quem faz essas mudanças e tal é o próprio Espírito Santo. E aí a gente às vezes espera que a pessoa entre na igreja e se torne Cristo a partir do momento que ela começou, na verdade, a caminhar. Aí falaram algumas coisas, tipo, que tem a nossa parte também. De fato, a gente é responsável, tipo, no processo de santificação, nós temos uma parte, mas quem faz a obra toda é o Espírito Santo. É ele que incomoda, é ele que transforma. É ele que é toda essa parte do Espírito Santo. Graças a Deus por isso, né? Que é aquela questão que você falou do... Não sou Shakespeare, mas se eu tivesse o espírito de Shakespeare habitando em mim, é por isso, porque o Espírito Santo está habitando na gente, que a gente consegue, que essas mudanças podem acontecer, a fim de ser parecido com Cristo. Eu queria só participar um pouco, está dando para ouvir, né? Veja bem, eu acho que uma boa teologia nos capacita a uma boa prática, a uma boa praxis, né? Então, esses conceitos de conversão, regeneração, santificação, eles são um processo. Esses são processos. Embora a Bíblia nos apresente, segundo a visão de Deus, que já nos vê santos pela obra de Cristo, já nos vê regenerado pela obra de Cristo, mas é um processo, é um trabalho feito pelo Espírito Santo. Precisamos, então, compreender que discipulado não é evangelização. A evangelização, ela é a parte inicial do discipulado. E todos nós somos chamados a fazer discípulo. E aí, irmãos, essa parte de ser chamado a fazer discípulo nos leva ao comprometimento. É o comprometimento. Nós temos uma compreensão, por exemplo, de que nós
levamos alguém para a igreja. A pessoa foi porque fulano, beltrano a evangelizou. Gente, nós não levamos, nem vamos. Nós nem levamos, nem vamos. É obra do Espírito Santo. É quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos apenas instrumentos de Deus, mas temos uma responsabilidade. Uma vez que, segundo o Pequeno Príncipe, nós cativamos, somos responsáveis por quem cativamos. Nós somos, ser discípulo e fazer discípulo é para a vida toda. Nós vamos acompanhar essa pessoa na sua queda, na sua levantada, no seu tropeço. E ele também vai passar a nos ajudar também na nossa queda, no nosso... É o processo. É o processo. Agora, eu queria só o seguinte, por que é importante essa questão de uma boa teologia? Eu vou citar um livro, assim, só para imitar Lázaro. Existe um livro que é a discussão sobre livre-arbítrio. O livro é de Lutero, um livro antigo de Lutero, em que é uma discussão sobre livre-arbítrio. Gente, o nome do livro é Nascido Escravo. Nascido Escravo, sim. Nascido Escravo. É uma discussão entre Lutero e Erasmo de Roterdã. Lutero mostrando a Erasmo que não há livre-arbítrio. Todos nós nascemos escravos do pecado e por isso somos incapazes de ver a luz, a não ser pela ação do Espírito Santo. Então, essa compreensão é que nos leva a ver que é Deus quem nos chama, Deus nos leva e Deus nos obra de Deus para a glória de Deus. Então, eu não me lembro a nacionalidade dele, ele diz o seguinte, que o mestre que anda à sombra do templo, rodeado dos seus discípulos, não dá de sua sabedoria, mas sim de sua fé e de sua ternura. Entendeu? Eu acho que se esse homem, sem a obra de Cristo, consegue captar essas coisas, imagine nós que somos chamados pela verdade. Entendeu, irmão? Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marília. É isso aí. É isso aí também. A Raíssa agora. Depois, pastor Renato. Vamos lá, Raíssa. Dá para me ouvir? Porque estavam reclamando. Outra vez. Ouvindo. Versículo que eu gosto muito, que é Marcos 2:17, que é uma fala de Jesus. É que ele diz: quando Jesus soube o que eles estavam falando, disse-lhes: os doentes é que precisam de médico, e não os que gozam de saúde. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então, tem muitas pessoas que, às vezes, dentro da igreja, se acham autossuficientes e ficam julgando as pessoas antes mesmo dela entrarem, ou então pessoas que já estão há muitos anos, como é o caso que o meu Felipe disse, e começam a julgar e machucar as pessoas que já estão dentro da igreja, que nasceram naquela igreja, que é o exemplo de uma pessoa que eu gosto muito, e da pessoa da nossa família, que foi magoada durante muitos anos, e até que uma época ela se afastou, mas com uma maturidade muito enorme para conseguir aguentar tudo que sofreu durante anos. E agora essa pessoa conseguiu trocar de igreja. Que é Igor. Eu não queria dizer assim não, mas já disse. Que é meu primo que está aqui. E só por ele ser uma pessoa diferente, mas uma pessoa diferente, que pensa diferente, que, enfim. Então essas pessoas são meio que excluídas desse grupo só por ser diferente, por agir diferente, por vestir diferente. Jesus vem falando isso aqui. Eu não vim para os que se acham bons. Eu vim para os pecadores mesmo. Só isso. E Felipe, seja bem-vindo, viu? Estamos aqui para o que precisar.
Falou, examinou? Valeu, Raíssa. Os pecadores somos todos nós, né? Somos todos nós. Quem mais pediu a fala, gente? Pastor Renato. Eu. Quem é eu? Depois do Pastor Renato, quem foi? Priscila. Ah, porque eu não tô te vendo. Ô, Priscila, bota a foto aí pra gente ver a sua beleza, rapaz. Hoje não, depois, outro dia. Hoje não tem beleza, não. Você é bonita de qualquer jeito, não se preocupe, não. Gente, a discussão é muito boa, muito proveitosa, frutífera, e cada um tentando expor a sua preocupação. Eu sei que está todo mundo certo, está todo mundo preocupado em que a igreja seja realmente uma igreja que salga a terra, não é luz que clareia o mundo. Eu gostaria de citar, não sei nada de cor na Bíblia, mas eu acho que é João 15:16, que para mim isso satisfaz o meu coração e talvez responda a isso. Jesus disse, tudo é Jesus, o centro é Jesus. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi vocês. E escolhi para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam para sempre. Essa é a promessa daquele a quem a obra da salvação que Jesus Cristo executou na cruz é aplicada por meio da ação do Espírito Santo. Quando essa obra é aplicada na vida de qualquer pessoa, essa pessoa passa a ser uma pessoa escolhida por Jesus, não importa se as pessoas me aceitam ou não. O que eu preciso é ter a convicção de que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito de que eu sou filho de Deus. E aí, a partir disso, eu vou produzir fruto, porque essa é uma promessa daquele que me escolheu. E quem me escolheu é poderoso para garantir de que eu tendo essa experiência, eu vou dar fruto e o meu fruto vai permanecer para sempre. E não há mais condenação para aqueles que creem em Cristo Jesus. Tá certo? Então, aquiete seu coração. E se você experimentou, né, essa ação do Espírito Santo, convencendo com o seu espírito de que você é filho de Deus, você vai dar fruto. Vai dar sim, é garantia de Jesus. E esses frutos permanecerão para sempre. Mais cedo ou mais tarde, mas você vai dar fruto e ele vai permanecer. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Faça o apelo, pastor. Faça o apelo que eu levanto a mão. Quem quer aceitar Jesus aí? Olha, foi a mensagem de domingo à noite, João 15. Priscila agora. Às vezes a gente quer não falar de Jesus somente, mas falar da nossa cultura e levar a nossa cultura como se a nossa cultura fosse sinônimo de cristianismo, né? E isso é antigo, né? Os judeus fizeram isso quando iam falar do cristianismo a outros gentios, né? Que eram chamados de gentios, então já era, olha o termo, né? Então você já diferencia o outro, né? Os gentios, né? E aí eles faziam isso tentando levar as regras da tradição de uma comunidade específica. E não, para você seguir a Jesus, você tem que seguir todos os ritos, todos os trâmites da tradição. Mas não são só os judeus, não é só os judeus que fazem isso. A igreja cristã tem feito isso a vida toda, né? Se a gente pensar na colonização do Brasil, na colonização da América, né, da neocolonial... Esse livro aqui que eu estou sugerindo, Priscila, você deve conhecer, é da Ultimato, Ana Alzira do Nascimento. Eu tenho isso mesmo. Recomendo também, então, gente? Estou ganhando dinheiro recomendando livro. Pois, então, é justamente isso. A gente tenta, né? E a gente pensa, às vezes, por exemplo, eu durante o tempo pensei, não, no meio batista, hoje em dia, não tem mais isso, né? E eu estava na outra igreja que eu estava, uma igreja de comunidade, lá na Barra dos Coqueiros, igreja batista lá. E logo quando eu cheguei, a gente fazendo algumas visitas com o pastor, com a esposa do pastor, tá, com os irmãos, e a gente foi na casa de um senhor que moravam 7 pessoas na família, e a filha deles ia lá para a igreja, mas só a filha. As outras pessoas da igreja da casa não iam. E aí o pai disse assim para a gente, eu não vou para a igreja porque ele era pedreiro
Ele disse, eu não tenho calça jeans, eu não tenho calça para ir para a igreja. E a gente tentando convencer ele que para ir para lá ele não precisava ir de calça, mas o modelo de igreja que ele conhecia tinha que ir de calça. E aí eu pensei, meu Deus, que absurdo, hoje em dia, uma pessoa assim. Mas aí eu fiquei pensando e olhando para a realidade, será que se realmente ele vier aqui de chinelo e de bermuda, ele não vai ser mal visto? Mas na comunidade que eu estava lá, não, ele ia ser bem aceito. Eu sei que sim, porque as pessoas que estavam comigo, a liderança e tudo, faziam com que ele fosse bem aceito. Mas por ele já ter passado tanta experiência negativa, ele não ia. Não foi. Então a gente foi tentar uma calça para ele se sentir bem lá, indo. E aí, depois de um tempo depois, eu fui para uma formatura de uma amiga minha, em uma igreja super grande aqui de Aracaju, não vou dizer qual. E ali, essa enorme igreja, muito tempo que eu não ia nessa igreja, elas tinham se mudado, tal, né? Uma igreja bem mega mesmo. E aí, na hora do culto de formatura, eu vi assim um letreiro, 2 letreiros enormes, e aí passava assim, você tem, irmãos, vejam os trajes que você vem para a igreja, cuidado com a mini saia, com short, com as bermudas. E eu fiquei chateada assim na cadeira, vendo aquilo, na hora do culto de formatura. Quer dizer, a maior parte da igreja não eram pessoas da igreja, né? Eram os parentes dos formandos, era uma formatura da Unicto, tinha muita gente de fora e tal. E aquele letreirão com aquilo ali. E eu pensando, graças a Deus que na igreja que eu estou, esse tipo de aviso não caberia. E aí uma irmãzinha que eu tinha encontrado lá na igreja, ela não era da congregação que eu fazia parte, mas era da igreja mãe. E aí ela disse assim, ai, a gente devia botar um aviso desse lá na igreja, porque eu acho um absurdo o irmão entrar de bermuda. Então, eu caí assim, meu Deus, que mentalidade é essa? Quer dizer, uma pessoa não pode estar passando e de repente sentir uma vontade de entrar na igreja e estar de bermuda, né, e estar, sei lá, com a mini saia, como ela vai ser vista, como ela vai ser tratada? Então eu pensava que isso estava muito longe, mas não está. Eu pensava que isso era só da Assembleia de Deus, né, de igrejas mais assim, mais pentecostais, mas não é. Infelizmente, tem muitas pessoas que ainda tem um boné que está errado, é uma tatuagem que não é bem-vindo, que a pessoa olha torto, e eu já ouvi, e já vi críticas demais. E amigas minhas, minha melhor amiga, mesmo assim, minha melhor amiga mesmo, e o esposo dela se conheceram na igreja e saíram por causa dessas coisas, entendeu? Ela tem um monte de tatuagem, é uma pessoa maravilhosa, tal, não usa drogas, é nada de mesmo se usar, assim, entendeu? Mas esse primeiro encontro, o primeiro impacto já é tão negativo que a pessoa não continua. Eu mesma não gostaria de continuar num lugar que as pessoas me olham mal só porque, sei lá, o penteado está diferente e a roupa está diferente. Então, são coisas que a gente tem que sim levantar no meio da igreja, a gente tem que conversar sobre isso. Eu acho muito corajoso do pastor trazer esse tema, porque não é um tema tão simples de lidar, né? Não é. Entendeu? Se entrar na igreja, a gente está falando de coisas simples, de um boné, eu estou falando de uma bermuda, de uma pessoa, de um pedreiro. Mas, e se entrar um travesti? Né? Como é que a gente vai olhar para essa pessoa? Como é que a gente vai falar do amor de Deus para essa pessoa? Eu visitar, porque agora o corona não estou indo mais, numa casa de apoio a pessoas com HIV. Por si só, Laceni já visitou várias vezes comigo, né? Conhece aí. Por si só, é um lugar de pessoas marginalizadas, porque o HIV é visto como uma pessoa, né, ultra marginalizada. E tem muito lá, é uma casa que varia muito, veio muitas pessoas, e tinha um rapaz que era travesti. Uma vez eu conversando com ele disse, eu não vou para a igreja, eu não vou. Eu não tenho como entrar na igreja, eu não vou porque as pessoas vão me olhar de um jeito que eu não vou. Eu vou para o terreiro me acolhe. Então, assim, isso me doeu o coração. E eu sabia que se eu levasse ele para a minha igreja, ele não ia ser bem acolhido. Será que se a gente levar agora, vai ser? A gente tem que pensar nisso, porque são coisas que incomodam, né? E a gente tem que orar e pedir a Deus que nos dê amor, um olhar de amor. Não é um olhar de você tá tudo, não, ser travesti é legal, não é isso. Mas a gente tem primeiro amar, acolher, para que a pessoa possa ouvir o que o evangelho tem a dizer. Acabei. Maravilha, Priscila, muito obrigado. Deixa eu só ler aqui como as pessoas mandaram. Peraí, Dani, já te passo.
Mandar aqui, Karen e antes. Monique mandou o texto de... Monique não está podendo acionar o microfone de ela, tá? Ela mandou o seguinte, Romanos 5:8, mas Deus prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós enquanto ainda éramos pecadores, e Karen falou, estava aqui pensando sobre isso, como muitas vezes o evangelho ainda é usado como uma forma de recolonização. E aí eu indico aquele livro, mais um livro aí, aquela Edalna Alzira do Nascimento, foi missionária da nossa junta de missões durante um montão de tempo. Thaís colocou, Thaís e Igor, igreja que se preocupa muito com as coisas pequenas, esquece de se preocupar com as coisas importantes. Pois é. Dani, hoje é vigília, né, gente? Vamos lá, Dani. Então, hoje eu li o texto de João 9, que todo mundo, inclusive, já conhece, e Lázaro também já falou sobre ele, mas graças a Deus, né, pelo Espírito Santo, que sempre revela para a gente coisas novas, e eu nunca tinha visto esse texto da forma como eu pretendo expor aqui. Quando alguns irmãos citaram alguns textos, né, de que Deus não... Dani saiu na gente, caiu. Que Deus não... Inclusive Raíssa, né, que Jesus veio para os... Não veio para as vezes que ele... Travou. Oi? Oi, Dani. Caiu, foi só isso. Pronto. Deu uma travada pesada. Voltou? Vai, pode ir. Então, vou tentar falar um pouco mais devagar. Eu penso que todas as vezes que Jesus... Parou aonde? Fala do início. Não, eu só quero, antes de falar o que eu penso sobre o texto de João 9, a partir do verso 35, é que todas as vezes que Jesus ele se refere a pecadores, a gente tem que se lembrar que esses somos nós também, né? A gente meio que quer classificar, mas a única coisa que nos diferencia é que Cristo nos justificou diante de Deus. Mas é aquele texto que fala sobre o cego, né, que foi curado por Jesus e que depois foi procurado, os fariseus ficaram impressionados porque ele tinha sido curado, ele sempre foi cego, enfim, e aí ele foi chamado, né, lá para ser questionado quem foi que tinha feito isso e tal. E aí no 35, depois de muito tumulto, né, inclusive eu quero chamar a atenção o verso 34, antes do 35, que quando os fariseus estão questionando a ele, ele se irrita e diz, olha, o que você está dizendo aí, né? Você nasceu cheio de pecado e é por isso que você está assim, né? E aí você agora quer nos ensinar. E aí, em seguida, Jesus, né? Inclusive o tema, né, dos próximos versículos é cegueira espiritual. Todas as vezes que a gente usa essa referência, ou pelo menos eu sou assim, né, quando falo assim, cegueira espiritual, é se referindo a alguém que, tipo assim, não consegue enxergar a visão do evangelho, né, tipo assim, não conheceu ainda Jesus, está cego espiritualmente, mas nós muitas vezes, né, mesmo já convertidos, vivemos cegueira espiritual, né, que nós precisamos buscar isso em Deus. E esse diálogo próximo, né, a partir do 35 até o 41, é Jesus com o cego. E no 37, Jesus diz... no 36 ele fala assim, ele respondeu, Senhor, quem é o filho do homem para que eu creia nele, né? Porque Jesus fala, né? Você crê no filho do homem? Né? Você está falando de alguém que estava ali no processo de conversão, é alguém que foi curado, né? Estava tendo o primeiro contato com Jesus, já tinha tido o primeiro contato, depois teve um outro contato com Jesus, depois do rebuliço todo, mas que não conhecia nada de Deus, né? E aí ele respondeu, Senhor, quem é o filho do homem para que eu creia nele? E aí Jesus disse, você já ouviu, e é ele que está falando com você.
E ele diz, eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. E então Jesus afirmou, eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos que veem. E aí, perto deles estavam quem? Alguns fariseus, que estavam com ele e ouviram e perguntaram, será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se você fosse cego, Jesus respondeu, né? Não teriam culpa, respondeu Jesus. Como dizem ver, então continuam cegos ou então continuam tendo culpa. Às vezes, eu penso que nós vivemos cegueiras espirituais na nossa caminhada, né? No nosso discipulado cristão. E a gente vai se enchendo de verdades que às vezes não é muito bem o que a Bíblia nos ensina, né? Então, na verdade, a gente precisa pedir a Deus que nos mostre a sua vontade, né? E deixar que as demais coisas, né, ele faça. E eu achei interessante esse diálogo porque aqui era alguém que não estava, vamos dizer assim, caminhando com Jesus sempre. Foi alguém que foi contemplado pelo milagre de Jesus e quis saber quem ele era. Mas eu tenho certeza que Jesus não chegou para ele naquele momento e disse assim, meu filho, sua vida aí você precisa melhorar. Não, ele tem o tempo, né? O nosso problema é que muitas vezes coisas fulano também dá, né? Não quer mudar a vida, não sei o quê. Não cabe a nós. Né? A gente precisa orar, né? E olhar para esse irmão com um olhar de amor e afeto, saber que Deus nos salvou, que Deus também tem paciência com a gente, né? Com as nossas fragilidades, com a nossa deficiência, muitas coisas na nossa vida. E é isso, né? Às vezes a cegueira espiritual, ela também é para nós, mesmo a gente já convertido. Valeu, Dani. Maravilha. Gente, vamos acabar, né? Porque senão a gente fica até amanhã. Só as considerações aqui finais, um destaque que Marx falou. Tudo isso aí, gente, eu acho que a gente coloca uma vara para medir que é uma boa teologia, né? Uma boa leitura bíblica, uma boa compreensão do Evangelho. É o que nós estamos tentando fazer. Graças a Deus, a gente tem criado espaços de estudo em nossa igreja, a gente tem lido a Bíblia juntos, e isso vai nos ajudando a colocar os referenciais. Né? Quais são os limites? A própria palavra de Deus vai colocando esses limites para a gente, primeira coisa. Segunda coisa que aí eu queria deixar vocês com a batata quente na mão nesse processo todo aí, qual é a minha função? Né? Qual é a minha função? Porque nós sabemos que quem convence é o Espírito Santo, quem coloca as referências é a própria palavra de Deus, quem é o referencial é o Cristo e eu. Aí eu volto e peço que vocês leiam esses mandamentos mútuos que eu coloquei aí no capítulo 2, né, no segundo tópico, né, os uns aos outros. Eu acho que a gente se enquadra aí. Se a gente ficar aí dentro, tá ótimo, tá ótimo. E, por fim, é o título inicial do estudo de hoje. Nós somos uma família. E não é porque um irmão, um pai, um filho, uma mãe, algum membro da nossa família passa por dificuldade que nós colocamos ele para fora ou tratamos ele de um modo inferior aos demais. Se nós somos uma família, que Deus é o nosso Pai, Cristo é o nosso Senhor, na caminhada nós vamos acolhendo uns aos outros e ajudando uns aos outros. Tá bom, gente? Vamos terminar, senão a gente fica até amanhã. Deixa eu ligar o microfone aí para vocês darem tchau. Liz voltou aqui, gente. Espera aí. Deu tempo de chegar, pô. Rendeu tanto que eu tenho que chegar. Então, né? Tu foi de propósito, cara. Eu fiquei aqui enrolando o pessoal para você chegar, cara. Tá vendo como eu gosto de você? Liz é linda. Rocha. Isso aqui não tem coisa mais linda, meu Deus. Cara do pai, né, gente? Priscila. Doidinha. Deixa eu ver aqui, gente. Vamos orar para terminar o encontro de hoje? Esse é o vascaíno. Quem ora aí? Quem sente no coração o desejo de orar e terminar o nosso encontro de hoje? Deus bendito, nós te agradecemos por este momento precioso que o Senhor nos concedeu, de reunidos em teu nome,
estarmos assim, engrandecendo e em comunhão uns com os outros, ouvindo e aprendendo a Deus uns com os outros. A tua palavra hoje foi maravilhosa, o ensinamento nos edificou bastante, e rendemos ao Senhor o louvor, rendemos ao Senhor a gratidão, nós rendemos ao Senhor tudo temos e somos. O Senhor é a força motriz que nos movimenta, que faz as coisas acontecer. Nós rendemos de agradecer ao Senhor sustente, o Deus o Senhor dado dos teus. Nós queremos dizer amamos, possessão tua. Queremos continuar assim, em espírito e em verdade, te adorando, te exaltando, aprendendo mais do Senhor e praticando os teus ensinamentos. Queremos viver em amor. Queremos amar o nosso irmão, queremos amar a si mesmo como cada um é. Muito obrigada, o Espírito Santo tem estado conosco, tem sido nosso restaurador fiel, tem sido bondoso, tem cuidado de nós. Muito obrigada por tudo. Nós agradecemos em nome de Jesus, porque o Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom. Aleluias. Amém. 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 Gente, mais uma vez foi muito bom estar com vocês. Liga o microfone para ouvir o tchau de vocês, vai, senão eu fico com saudade mais ainda. Deus abençoe. Rocha, queridão, obrigado pela sua contribuição. John também. Todo mundo aí que cooperou com a reflexão. Fiquem muito à vontade sempre em falar. O objetivo desse nosso encontro é esse também. Tá? Eu mandei a revista para que vocês leiam, façam as observações de vocês. Sexta-feira, se Deus quiser, estaremos juntos novamente. E não esqueçam, ele já está chateado aqui, não esqueçam de nossa meta, hein? Até domingo, 10 cesta básica, R$50 cada uma. Nós vamos chegar lá para a glória de Deus. Amém, gente? Tchau, Renato. Tchau, tchau, gente. Tchauzinho. Valeu, gente. Tchau, Ceni. Tchau. Vocês são filha.